Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Olá, amados, olá, 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 chegamos para o Café com Fé, e hoje eu quero fazer a introdução assim muito rápido. Eu quero orar, mas orar para que caia em terreno fértil, para que você possa receber esse estudo com muito amor, muito carinho e entender que aqui não há críticas, aqui não há separação, aqui é apenas um Jesus que ensinou tanto a mim como a você, tá? Aceita essa oração. Pai amado, misericordioso Deus, eu estou diante de Ti, Senhor, para apresentar todas essas vidas. Eu estou diante de Ti, Senhor, meu Deus, para apresentar meninos e meninas, meus irmãos em Cristo. Eu estou diante de Ti para apresentar todos os nossos ouvintes. Eu estou diante de Ti para apresentar a minha vida, a minha família, e Te pedir, Senhor, que esta palavra, Pai, seja entregue para todas as pessoas que estiverem ouvindo, para que seja colocado no coração deles, com muito amor, com muito carinho, mas seja entregue, Senhor meu Deus, em terreno fértil, em ouvidos ávidos, Pai, para que queiram receber o ensinamento da Tua palavra, Pai, com amor, com carinho e com mansidão, assim como Jesus nos ensinou através da sua vida, assim como Ele foi manso. Em nome de Jesus, eu entrego nesse momento o Café com Fé nas Tuas mãos, e que eu seja o canal do Seu fluir, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no Café com Fé número 300 do dia 4 de outubro de 2022, no programa Portas Abertas número 341. E o tema hoje é: Jesus nos ensinou a mansidão. Amados, é com essa mansidão que eu espero que você entenda esta palavra hoje, esse estudo hoje. Entenda que eu não estou aqui para acusar, eu não estou aqui para admoestar, eu estou aqui para admoestar pela palavra, o que eu tenho visto e o que o Espírito Santo me inspirou a trazer para vocês esta noite. Porque verdadeiramente, amados, nós precisamos ter a coragem de sermos cristãos, mesmo na perseguição. Você vai dizer para mim, perseguição? Sim, amados. Essa perseguição não está sendo fora, não. Não está sendo nas ruas, está sendo dentro das igrejas. Você pode perguntar para mim, dentro das igrejas? Sim, queridos. Com irmãos não podendo defender sua liberdade de exercer livremente a sua ideologia política, com medo de ser taxado de esquerda, por discordarem de posicionamento de doutrinário que tem havido nos púlpitos ultimamente. Sabe, queridos, quando você tem um programa de rádio, você está aberto, principalmente quando você tem um WhatsApp que é aberto para todos. Você ouve fulano, cicrano, beltrano. E aqui eu ouvi direita, esquerda, eu ouvi todos. Porque na realidade eu tenho que ser apartidária, eu sou jornalista e pregadora da palavra de Deus.
né? E no domingo nós tivemos eleição em todo o país. E antes, porém, nós tivemos uma campanha acirrada, onde candidatos se engalfinharam e travaram muitas brigas e ofensas. E eu tive muitos pastores, eu tive muitas pessoas que uns me amaram, outros me odiaram, uns me ligaram, outros mandaram o WhatsApp. E disso eu tirei assim uma grande lição, porque eu vi uma igreja dividida. Eu vi irmãozinho se confidenciando para mim que ia para o culto e não podia se manifestar. Ia para o culto e saía do culto decepcionado, saía do culto chorando, porque lá não era falado de Jesus. Lá estava sendo falado do homem somente. Amados, nós vimos nessa campanha brigas, ofensas, e vimos eleitores nas ruas, né? Que seguiram essas brigas, essas ofensas. E pior que muitos desses eleitores estavam dentro das igrejas fazendo campanha política, repassando cartilhas, ensinando como deveriam votar, parando cultos que deveriam ser ao Deus Altíssimo, cultos que deveriam ser a Jesus, cultos que deveriam ser deixados para o poder do Espírito Santo os envolver. Só que não teve isso. Muitos desses cultos paravam para falar como eleger o enviado de Deus para salvar o Brasil. Era parado e o púlpito ganhava uma outra dimensão, como ganhar uma eleição. Pararam de falar de Deus para idolatrar o homem. Deixaram de adorar a Deus para ensinar como odiar. Deixaram o mandamento de Jesus, que é amar o seu próximo, para fazer o contrário. Para ensinar a ganhar e ganhar. Somente isso é o que se via nos cultos. As mensagens eram endereçadas aos fiéis indecisos, eram endereçadas para os que já tinham seus votos. Menos se falou foi de pecado, de perdão, de arrependimento. Amados, eu não fui em igreja nenhuma. Eu não ouvi culto pelo YouTube, pela internet, eu me recusei. Mas muitos fiéis vieram falar comigo. Muitos fiéis vieram pedir conselhos. Eu não sou pastora, eu sou uma pregadora. Eu tenho a responsabilidade de trazer aqui para vocês ensinamentos. É que, como eu falei, uma mensagem sobre doutrina, as sãs doutrinas e as doutrinas erradas, as falsas doutrinas. Muitos fiéis se identificaram com as falsas doutrinas. Foram aqueles que abriram os olhos, foram aqueles que puderam enxergar a idolatria dentro dos púlpitos, dentro das igrejas. E eu tenho que trazer para vocês que nós já estamos vivenciando a época que Paulo antecipou a Timóteo, que bem serve para o nosso tempo. No momento em que Paulo envia a segunda epístola a Timóteo, ele está antecipando uma época em que as igrejas não mais tolerarão a verdade. Olha o que Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4.
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amados, eu vou continuar para vocês. Entendam que o Brasil é o segundo maior país cristão. Não há países em que é perigoso ser cristão, seguir Jesus. Mas há países em que é perigoso ser cristão, seguir Jesus. Aqui no Brasil é livre. Nós ainda somos um país laico. O que é um país laico? O país laico é aquele que pode servir a qualquer religião. Nós somos livres. Nós não temos que seguir apenas uma religião. Nós somos livres. Nós conquistamos isso. Em algum país, em alguns países, como a Coreia do Norte, a Somália, Iraque, Síria, Afeganistão, Sudão, Irão, Paquistão, Nigéria, Eritreia, a guerra contra os cristãos é sangrenta. Lá, cristãos são cidadãos de segunda classe. E tem outros também, tem recentemente alguns países aqui da América Latina também. São cidadãos de segunda classe. Crianças cristãs não podem frequentar escolas. Mulheres e crianças muitas vezes sofrem abusos sexuais. Mas eu quero te dizer que mesmo assim, de onde vem esse ânimo todo que eles têm para permanecerem fiéis a Cristo? O que faz essas pessoas, mesmo correndo riscos, colocadas à margem da sociedade, continuarem cristãs? O que fazem eles assumirem Jesus? O que faz com que famílias inteiras se mantenham fiéis ao Senhor, mesmo correndo riscos? O fato de que Ele é o mestre do coração. Ele é que nos convence. Ele é o pregador mais convincente. Sabe, esse Jesus do qual eu estou falando não pode ser para você só uma ideia. Há cristãos hoje que nunca tiveram uma experiência com Jesus. Só ouviram falar dele. Cristãos que falam dele, cantam ele, choram um pouco levados pela emoção do momento, mas estão se deixando levarem por falsas doutrinas e por homens. Estão se deixando contaminarem por idolatrias dentro das igrejas que contrariam o que Jesus, o nosso mestre, veio nos ensinar, amados. Mas nós que conhecemos Jesus, nós precisamos nos perguntar: o Jesus que eu conheço é aquele do qual me falaram, ou eu realmente o conheço? Queridos, nós precisamos hoje provocar-nos quanto a isso. Sabe, amados, nós precisamos exigir de nós mesmos o encontro com o Senhor. Nada substitui a nossa decisão pessoal de queremos nos encontrar com Ele. Queridos, isso é muito grave, isso é muito sério. Isso que eu estou falando hoje para você é uma exortação. Isso hoje é o que o Espírito Santo mandou trazer para você. Jesus é o coração que nos foi dado pelo Pai. Jesus é o coração que nos foi dado pelo Pai. Ei, acorda aí, menino e menina. Por isso Ele nos fascina e atrai tanto.
Se ele não está te fascinando tanto, eu não sei. Ele poderia nos ensinar de diversas maneiras, mas ele quis nos dizer: aprendei de mim. Presta atenção. É ele falando com você. Aprendei de mim, que sou manso. Cristo sabe o que está dizendo, mas a humanidade continuará vítima da violência e da escravidão, enquanto não entender o significado da mansidão. Às vezes é preciso ser duro, mas nunca violento. E o que a gente tem visto dentro das igrejas está sendo a violência, está sendo a ingratidão, está sendo o ódio, está sendo pregado o ódio, está sendo pregada a divisão de irmãos. Hoje, se o irmão não fala a mesma linguagem que você, a linguagem da arminha, a linguagem que a ideologia partidária sua, você não é cristão, você não é irmão. Te olham com outro olhar. Te olham como se você fosse um ser vindo do outro mundo. Olham para você como se você não fosse um irmão, como se você tivesse de uma maneira diferente. Enquanto na realidade, o que nós precisamos é olhar novamente para a cruz. O que nós precisamos é ter um coração manso e humilde. O que nós precisamos é olhar novamente para aquele sacrifício que foi feito na cruz. Amados, a palavra de Deus fala que a soberba compromete toda boa ação, esvazia a oração, afasta de Deus, afasta dos outros e verdadeiramente tem nos afastado dos nossos irmãos. Se a oração do soberbo não chega ao coração de Deus, a oração do humilde escancara o coração dele, escancara o coração de Deus. O Senhor tem uma fraqueza pelos humildes. Nós precisamos ser humildes e mansos de coração. Precisamos ter um projeto de vida para podermos adquirir essas virtudes. Nós não podemos viver de qualquer jeito, mas precisamos buscar a Deus e sermos ensinados para o melhor em nossas vidas. O que as igrejas estão ensinando? O que as igrejas estão emprestando seus púlpitos? O que as igrejas estão deixando do horário de adorar a Deus para adorar a homens? As igrejas estão com idolatria. O apóstolo Paulo ensinou que a mansidão é um fruto do Espírito, portanto é mais fácil obtê-la se vivemos em Espírito. E para viver em Espírito, nosso estilo de vida deve manifestar retidão perante o Senhor. Como nós podemos dizer que temos retidão se nós estamos deixando a idolatria subir no púlpito, se nós estamos deixando? A idolatria é pior do que o pecado de feitiçaria, amados. Quando nós deixamos o homem ser maior do que o nosso Deus, nós estamos deixando a idolatria, nós estamos adorando, nós estamos idolatrando, nós estamos tirando o lugar de honra do nosso Deus. E a honra, o poder e a glória só pode ser dado a um. Quando nós dividimos essa honra, nós estamos dando a honra ao diabo. Por mais duro que seja, quando você tira a honra, quando você tira o primeiro lugar de Deus na igreja, você está dando o lugar ao diabo. Você está dando o lugar ao diabo. Não existe dois lugares na igreja.
Não existe duas honras na igreja. Não existe dois poderes na igreja, não existe. A honra, o poder, a glória só existe para o nosso Deus. Quando você está falando mais do homem do que de Deus, você está dando honra ao diabo. Você está tirando a honra do seu Deus. Você está tirando a honra do nosso Deus. Quando nós tomamos o nome de Cristo sobre nós, nós esperamos que nos esforcemos para imitar os seus atributos e mudar o nosso caráter, para que nós nos tornemos semelhantes a Ele a cada dia. O nosso Salvador admoesta a nós, o nosso Salvador, quando disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Se nós nos chegarmos a Cristo, negarmos-nos a toda iniquidade e amarmos a Deus, então, por meio da graça de Cristo, esse dia virá em que poderemos ser aperfeiçoados nele. Amados, ser humilde não significa fraqueza, mas sim comportar-nos com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. Isso foi o que Paulo ensinou de Jesus. A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Salvador. Ele próprio ensinou a seus discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, o próprio Jesus falou isso. E dentro da igreja nós estamos vendo divisões na família. O que vem primeiro, Deus, o que vem segundo é família. Nós temos visto famílias divididas. Famílias divididas. Porque teve uma ruptura partidária dentro da família. Uma ruptura partidária. Uma ruptura partidária. Amados, quem veio para matar, destruir e roubar, quem foi? Não foi o demônio? Não foi o diabo? Se dentro da igreja, o lugar onde nós temos que falar de Jesus, o lugar onde nós temos que ser ensinados pela nossa liderança, nós passamos uma cartilha. Olha só, não é mais a Bíblia, agora é uma cartilha para aprender a votar. Uma cartilha política para aprender a votar. Queridos, um lugar onde nós tínhamos que estar com a Bíblia e aprendendo a Bíblia. Nós tínhamos que estar com uma cartilha aprendendo de Jesus. Onde está Jesus? Onde está a crucificação? Onde está o pecado? Onde está o arrependimento? Onde está o perdão? Amados, olha o povo cego. Olha a falsa doutrina. Nós precisamos ser corajosos e teimosos por causa de Jesus, mas somente por causa de Jesus. Ele não é uma ideia, ele é uma pessoa, alguém que está vivo e tem um coração que pulsa por nós. Jesus tem um propósito para nós. Deixemos-nos seduzir pelo coração dele, porque ele entende o nosso coração. Ele é especialista em humanidade, homem nenhum é especialista, ele é. Isso tem que ser ensinado nas igrejas, amado. Não tem que ser ensinado nas igrejas armamento. Não tem que ser ensinado, não tem que ser tomados púlpitos e exigirem votos. As falsas doutrinas que Jesus predisse já está acontecendo. Os verdadeiros cristãos já estão sendo peneirados.
Você pode ser um cristão que está sendo peneirado e passando pela peneira, passando pelos buraquinhos da peneira. Passou pela peneira, será que você volta? Passou pela peneira, você está indo com Satanás. Passou pela peneira, você está indo com o diabo. Passou pela peneira. Passou pela peneira. É sinal de que você era um falso crente. Passou pela peneira, é sinal de que você ouviu aquilo que não era para ouvir. É sinal de que você não tinha um coração puro, você não tinha um coração como Davi. Um coração segundo o coração de Deus. Passou pela peneira porque você não tinha um coração segundo o coração de Deus. Jesus ensinou que o que sentimos no coração determina quem somos. Olha aí Davi de novo. Ele falou em renascer, viver com fé e ter um coração de criança. Ele queria que fôssemos como crianças, porque essas são inocentes, crédulas e abertas às suas emoções. Jesus ensinou que a identidade do ser humano é uma questão do coração. Quando você ouve com o coração, você ouve o que Deus quer de você. Você é incapaz de idolatrar. Você é incapaz de deixar o amor dele. Você é incapaz de mudar o amor dele. Porque se você muda, é porque você nunca o amou. Se você precisa de homens para te conduzir como gado, você nunca amou a Deus. Amado, sabe por que eu choro? Sabe por que eu me emociono? Porque o amor verdadeiro em Deus não te deixa ouvir. Não te deixa ouvir outra palavra que não seja aquela que está escrita na Bíblia. Não te deixa ouvir uma distorção. Não te deixa olhar para outra pessoa e idolatrar, tirando o trono de Deus. Eu nunca tive ídolos na minha vida. Eu nunca tive nem cantores, nem atores, nem pessoas. Aliás, eu não admiro ninguém. Eu posso até olhar, achar legal, bonito, mas eu nunca idolatrei. Nunca. Então, na realidade, nem pastor. Eu olho assim, que legal, que palavra bonita, poxa, que homem inteligente. Oh, que legal. Oh, o Espírito Santo usou ele. Glória ao Senhor que usou esse homem. Sempre a glória é para Deus. Nunca tive ídolo. E Deus sabe a sinceridade do meu coração. Então eu choro e me emociono de saber que tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e olha para um homem e idolatra ele e briga. Tem ódio de quem não é igual. Briga, meu Deus do céu, e disse Jesus. Mas Jesus falou isso. Deus, oh Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Amados, nós não temos visto, sabe? Como eu acabei de falar, Jesus ensinou que a identidade do ser humano é uma questão do coração. Nós não temos visto isto entre irmãos cristãos. Nós temos visto muito ódio. E sabe de onde vem todo esse ódio? Instigado por lideranças. Cegas. Por líderes políticos. Por sedes cada vez maiores. Sedes de igrejas cada vez maiores, por interesses maiores, que usam as igrejas menores, que usam os fiéis
como massa de manobra para conseguirem cada vez mais poder e status. Assim como era na época de Jesus. Estou quase terminando. Eu falei que hoje seria bem rápido, como era na época de Jesus. Como era na época de Jesus. Miriam na época de Jesus. E agora é que vai ficar gostoso. Mais uns 10 minutinhos a gente termina. Agora é que vai ficar gostoso. Se prepara. Se prepara. Sabe? Eu enxergo, queridos, com muito pesar, que quando Jesus foi crucificado, quem estava à frente, presta atenção aí, quem estava à frente eram os políticos judeus. Quem decidiu foram os romanos. Quem decidiu? Quem estavam à frente para Jesus ser crucificado eram os políticos judeus. Quem eram esses políticos judeus? Eram os sacerdotes, tá? Quem decidiu que Jesus seria crucificado foram os romanos, porque os políticos judeus queriam, né, entregaram Jesus para os romanos, e os romanos é que tinham poder para crucificar Jesus. Pediram tantos, né, que daí eles decidiram que Jesus seria crucificado. Mas quem foram usados para gritarem e exigirem que Jesus fosse, né, exigirem que Jesus fosse crucificado, foram o povo. Quem era esse povo? Vamos lá? O povo pobre, oprimido, sofrido, os que nem tinham dinheiro, muitos eram escravizados, trabalhavam e pagavam impostos, mas estavam ali gritando e fazendo o papel sujo que os políticos, entenda-se como sacerdotes, manipularam. E assim tem sido até os dias de hoje. A massa de manobra continua sendo os que não têm conhecimento, ou se têm, são cegados pela fé irracional, que separa o amor do Salvador pela idolatria do homem. E aí entra a idolatria da falsa doutrina e escravidão que o diabo colocou dentro da igreja. O anticristo. Mas não é o anticristo que você está pensando, não, que já é a época de Cristo voltar. Você vai pensar, a Miriam tá doida? Não! Tem um monte de anticristo, gente! Tem um monte de anticristo! É uma espécie de anticristo! O anticristo! O anticristo! O diabo põe um monte de anticristo. Ele põe um monte de anticristo. Ele põe os seus demônios. Ele cria os demônios. Que se faz de coitadinho. Nos últimos dias. O diabo, ele opera falsos milagres dentro das igrejas. E não é falsos milagres, não. Ele vem e cura. Ele cura o endemoniado. Ele cura o paralítico. Ele cura até cego. Ele cura aquele que está com câncer. Ele cura tudo. Ele faz isso. Está na palavra de Deus. E eu já fiz um estudo aqui sobre isso, queridos. É o anticristo. O anticristo. Não confunda este anticristo que é colocado dentro das igrejas com aquele anticristo real, aquele que virá para confundir até os judeus. Não, é um anticristo menor, mas é um anticristo, tá? Agora, só há um caminho
para tirar esse demônio de dentro de nossas igrejas é a reconciliação, é o perdão, é o amor que Jesus veio nos dar gratuitamente através da sua morte. É olhar novamente para a cruz. E esse amor só foi possível porque Ele nos amou, nos reconciliou com Deus, o nosso Pai. No momento que nos perdoou e nos sentenciou, e não nos sentenciou, não nos imputando pecado de sua morte, quando disse: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Só que tem uma coisa, e eu quero falar isso para você hoje. Presta atenção aí. Do alto da cruz, Jesus olhou aqueles que o tinham torturado, os policiais, né? Aqueles que o tinham torturado, humilhado e pregado na cruz. Ele viu mais adiante o povo que havia gritado: crucifica-o, crucifica-o, a massa de manobra. Olhou os moradores de Jerusalém assistindo o espetáculo e que apoiavam seus líderes. Se olha neles. Viu atrás desses os que se omitiram e nada fizeram. Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Isso está escrito em Lucas, capítulo 23, versículos 34. Queridos, essa declaração de Jesus, ela é extremamente séria. Pois nela, amados, se esconde uma terrível condenação. Terrível condenação. Esses a quem Jesus mirava de cima da cruz agiam como meros meninos e meninas de recado. Sabe, esses irmãozinhos que lutam como idólatras, esses irmãozinhos que brigam com os outros irmãos por terem partidos diferentes, por serem cristãos, mas não quererem idolatrar o homem, por serem cristãos, mas estarem de lados diferentes, por estarem enxergando e não quererem ser massa de manobras, tá? Que hoje são os que estão na igreja, aceitando as falsas doutrinas. Eles apenas obedeciam às ordens governamentais e às orientações sacerdotais, voltando à época de Jesus. É para essas pessoas que Jesus pede a misericórdia divina. Para você aí, que tem intolerância com o seu irmão, porque você está cegado pela idolatria, porque você está cegado pela falsa doutrina. Porém, ao dizer, perdoe estes que não sabem o que fazem, ele está dizendo ao mesmo tempo: Pai, não perdoe aqueles que sabem o que fazem. Por isso, amados, fica o aviso. As portas são diversas, mas a entrada é estreita. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não. Pecado é pecado. Deus te ama, mas não ama o pecado. Idolatria é que nem pecado de feitiçaria, tá? Se você está aí ouvindo a palavra de Deus e não está entendendo, se você está numa igreja onde o púlpito está sendo emprestado para políticos, onde o púlpito está falando mais, tá, de política do que de Deus, onde o púlpito não está mais falando do pecado, onde o púlpito não está mais falando do arrependimento, onde o púlpito não está falando do perdão, eu te falo que você está precisando novamente ouvir a palavra de Deus, ouvir novamente a palavra de Deus, ouvir novamente a palavra de Deus para poder novamente ter fé nessa palavra. Leia Romanos 10:17.
Amados, a importância desse versículo traduz a importância de você se alimentar da palavra de Deus. Você que já conhece a palavra de Deus e estar aí nas falsas doutrinas. Volte-se novamente ao primeiro amor. Deus diz que por você não ser frio e nem quente, Ele vai vomitar você da presença dEle. Por você estar sendo morno. Amados, talvez você está aí sendo enganado, você está achando que você está sendo quente, porque você está num falso evangelho, você está numa falsa doutrina. A verdadeira doutrina é o amor de Deus, a verdadeira doutrina é falar de Jesus, a verdadeira doutrina é amar o seu irmão, seja o seu irmão de um partido ou de outro. A verdadeira doutrina é se reconciliar, a verdadeira doutrina é perdoar, a verdadeira doutrina é se arrepender, a verdadeira doutrina é olhar para aquela cruz e ver que ela está vazia, a verdadeira doutrina é você saber que Jesus morreu por todos, a verdadeira doutrina é saber que o púlpito é de Deus. A verdadeira doutrina é saber que a honra em primeiro lugar é de Deus. A verdadeira doutrina é saber que a casa de oração que você frequenta pertence a Deus, não a um homem. E esta, meus amados, foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé. E eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus que começou a boa obra aperfeiçoe em você.